Quem pode dizer aleluia? Que bom estar com você aqui hoje, seja muito bem-vindo. Você que nos assiste também online, seja muito bem-vindo aqui nesse culto online. Você que está aqui presencialmente, você que é nosso convidado hoje, nos deu a honra da sua presença, seja muito bem-vindo. É um privilégio poder estar aqui falando com você hoje. E hoje nós estamos começando uma série de mensagens que vai durar todo esse mês, que tem como título Milagres da Salvação. A salvação é muito mais do que um bilhete para ir morar no céu. Às vezes as pessoas são tão confusas a respeito de salvação, né? Mas é muito mais de ir morar no céu. No momento que você é realmente salvo, mais do que 300 milagres acontecem na sua vida, porque as pessoas acabam começando a crer em coisas que não estão na Bíblia. Deixa eu te explicar. Um advogado formado no Brasil, né, estudou direito aqui no Brasil, e aí ele se forma, se torna um advogado. Se ele for morar lá na Índia, quando chegar lá na Índia, ele não vai poder ser advogado. Sabe por quê? Porque a legislação é diferente, são outras leis, e o advogado formado aqui não vai ter conhecimento das leis lá da Índia, é outro país, você está entendendo? Quando nós vamos entender nossos direitos e nossos deveres, nós temos que conhecer bem a legislação. Então, o fundamento da nossa fé, ou seja, a legislação da nossa fé, é a palavra de Deus. Eu não posso ficar assim, inventando as coisas e achando que vai dar certo, porque não vai dar certo. Eu tenho que saber o que a Bíblia fala. Você está entendendo? Então, tem gente que fala assim, eu sou salvo. Por quê? Porque eu levantei minha mão lá e aceitei Jesus. Pois é, você sabia que esse negócio de levantar a mão nem está na Bíblia? Você sabia que essa expressão aceitar Jesus também nem está na Bíblia? Então tem gente que pensa assim, levantei minha mão, aceitei Jesus, ganhei meu bilhete para ir para o céu. Então, isso não é bem assim que funciona não, tá certo, querido? Agora, dentre muitos milagres que acontecem na salvação, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é a regeneração. Você pode falar esse nome comigo? A julgar pelo nome, o que você acha que significa regeneração? Né? Então, é como se fosse regenerar, é gerar outra vez, gerar de novo. Então, nós vamos falar um pouco hoje dessa doutrina do novo nascimento, quando Deus nos dá uma nova vida, né? Então tem gente, né, às vezes a gente fala assim, Deus mudou minha vida. Eu entendo isso, é verdade. Em um certo sentido, Deus mudou minha vida. Mas ao pé da letra, de acordo com a palavra de Deus, Deus não mudou minha vida. Deus me deu uma nova vida. Entendeu? Ele apagou a velha vida e me deu uma nova vida, para nós que somos salvos, né? Então, para entender isso, a Bíblia diz em Romanos 10:13 assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa palavra salvo no grego é a palavra sozo. E essa palavra sozo no grego significa salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo ou da destruição, poupar alguém de sofrer, de perecer, alguém que está sofrendo, né, de uma enfermidade. Também significa fazer o bem, curar, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo de destruição, salvar ou resgatar. Então, tudo isso aí é o significado da palavra sozo, traduzida como salvo no texto que nós acabamos de ler. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, está vendo quantas coisas só no significado da palavra salvo você tem? Não é apenas, é muito mais do que o bilhete para ir morar no céu, você concorda? É salvar, é manter a salvo, então é proteção sempre, sabe? É libertação sempre, é curar, é fazer o bem, tudo isso é salvação. Amém, querido?
Agora, para começarmos a entender os milagres da salvação, eu quero começar te dizendo isso aqui, ó. A salvação é eterna, passado, presente e futuro. Então fala isso comigo. Salvação é eterna, passado, presente e futuro. Então, quando a gente pensa em eterno, muitas vezes a gente só pensa para frente, né? Mas não, salvação é eterna, é passado, presente e futuro. Então, Hebreus 5:9 diz assim, ó, e tendo sido aperfeiçoado, né, falando de Jesus, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Salvação o quê? Salvação eterna. A Bíblia diz em Romanos 6:23 assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João 2:25 também diz assim, ó, esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Qual? A vida eterna, tá certo? João 5,13 também diz assim, ó, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que crede em o nome do Filho de Deus. Você está entendendo? Então, nós temos, fala comigo, a salvação eterna. Passado, presente e futuro. Nós vamos entender um pouquinho mais disso hoje, vamos falar nos outros dias também. Então, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte de quem? Daquele que é, que era e que há de vir. 4 versículos para frente, no versículo 8, diz assim, ó, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Deus é. O Senhor falou com Moisés, quando Moisés perguntou, Senhor, quando eu vou falar com o faraó, quem eu vou falar que me enviou? Ele falou assim, diga que o eu sou. Deus não está preso ao tempo, Ele fez o tempo para nós, mas Ele está fora do tempo. Deus não apenas era ou será, Ele é. Ontem Ele é, amanhã Ele é, hoje Ele é eterno. Tá certo, querido? Então, Apocalipse 4:8 também é lindo demais, diz assim, ó, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso nem de dia, nem de noite, proclamando o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Vamos falar de novo? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Amém? Hebreus 13:8 diz assim, ó, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Ontem, hoje e será para sempre. Amém? Você está entendendo? Então, eu quero muito que a gente entenda essa salvação, que ela é no passado, no presente e no futuro. Que no passado ele é aquele que era, e no presente, aquele que é, e no futuro, aquele que há de vir. Amém, querido? Então, todo aquele que realmente crê no Senhor, e nós vamos falar que isso não é assim tão simplesinho como parece, não é só levantar a mão, sabe, e falar assim, eu entrego, olha aqui a minha mão aqui atrás, a pessoa levanta a mão e fala assim, ó, eu entrego a minha vida a Jesus. Sim, Senhor, eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. A Bíblia diz, 1 Samuel, que o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Entendeu? Então, crer é muito mais profundo. Mas aquela pessoa que creu no Senhor, veja bem, no passado ele foi salvo, no presente ele está sendo salvo,
e no futuro ele será salvo. Deixa eu te explicar. Porque no passado, todos aqueles que já foram salvos, né, quando eles não criam em Jesus, aqui no passado, eles tinham todos os seus pecados, né, todas as suas iniquidades, suas transgressões. Eles estavam presos no império das trevas, mas no passado eles foram salvos, sabe, da punição dos seus pecados, de todos aqueles pecados que eles cometeram. Eles foram salvos, eles foram resgatados do império das trevas e foram transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, no passado, eles foram salvos. No presente, todos nós estamos sendo salvos e desenvolvendo a nossa salvação. Por quê? Porque a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções estão aprendendo a obediência a Cristo. Nós estamos aprendendo a andar na palavra e nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Agora, no futuro, quando Cristo vier, em um abrir e fechar de olhos, seremos todos transformados à sua imagem e o nosso corpo será salvo deste mundo. Então, no passado nós fomos salvos, no presente estamos sendo salvos e no futuro seremos salvos. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então, por exemplo, no que se refere ao pecado, no passado nós fomos salvos da penalidade do pecado, porque Cristo já morreu e Ele já sofreu na carne dele a penalidade do pecado. Então, no passado nós já fomos salvos da penalidade do pecado. No presente, nós já fomos salvos do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre aquele que foi salvo. Aquele que ainda não foi salvo, a Bíblia diz que ele é escravo do pecado, porque todo aquele que vive na prática do pecado, que pratica o pecado, se torna escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o pecado não terá domínio sobre vós. Nós não estamos mais debaixo do poder do pecado. Então, no passado fomos salvos da penalidade do pecado. No presente somos salvos do poder do pecado. Mas no futuro nós vamos ser salvos da presença do pecado. Nós vamos viver nossa eternidade em um lugar onde não há a presença do pecado, não há nem a possibilidade do pecado. Então, nós precisamos entender, quem já foi salvo, tudo que o Senhor já fez por nós no passado. Deixa eu te explicar. Vamos supor que eu perca meu telefone, está aqui. Vamos supor que eu perca meu telefone, tá. Aí eu estou aqui procurando o meu telefone, tá certo? Aí eu estou agoniado, meu Deus, cadê meu telefone? Aí eu acho meu telefone. Achei meu telefone. O que é a coisa natural? Parar de procurar. Não é assim? Não seria estranho se eu falasse, meu Deus, cadê meu telefone? Aí eu estou procurando o telefone. Aí eu acho o telefone, mas ainda fico, meu Deus, cadê meu telefone? Cadê meu telefone? Meu Deus, eu acho que eu tenho que fazer uma campanha de 7 quarta-feira para achar meu telefone. Senhor, eu vou para o culto da vitória para ter a vitória de achar o meu telefone. Senhor, eu quero ir para o culto da libertação da quinta-feira para eu achar paz e não ficar mais assim com essa falta de paz por causa do meu telefone. A pessoa continua procurando aquilo que ela já achou. Não é estranho? Pois é, tem um monte de gente que vive correndo atrás daquilo que Deus já deu. Ela vive correndo atrás de bênção, quando a Bíblia garante que aquele que foi salvo já foi abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ela vive correndo atrás de aceitação da parte de Deus quando já foi aceito. Vive correndo atrás de perdão quando já foi perdoado. Vive correndo. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, porque essas pessoas não tiveram revelação do que Deus já fez. Porque aqui, no passado, quando você tem, no passado, entendimento do que Deus já fez, no passado, no futuro você tem paz. No presente você tem paz, para no futuro você ter esperança. Então, quando você entende o que o Senhor já fez no passado, você tem entendimento, no presente você vive em paz e você tem esperança para o futuro.
Você sabe, vai ser uma bênção. E aqui você vive em paz, porque você sabe o que Deus já fez. Eu já sou perdoado, eu já sou santificado, eu já sou justificado, eu já fui regenerado. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu já fui salvo. Você tem paz na sua vida com Deus. E para o seu futuro você tem esperança. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, se no passado você tem dúvida, aí no presente você tem insegurança. E para o futuro você tem medo. Então é tão importante nós sabermos o que Deus já fez para nós. A gente estava aqui agora, num tempo de adoração maravilhoso. Mas tem gente que passa o tempo de adoração todinho, só buscando ser aceito na presença de Deus. Tentando, como se fosse assim, ó, entre aspas, entrar na presença de Deus. Gente, quem já foi salvo não entra na presença de Deus. Quem já foi salvo vive na presença de Deus. Quem já foi salvo não busca aceitação, porque já é aceito. Então, quem já foi salvo, num momento de adoração, ele só desfruta daquela comunhão maravilhosa e adora, sabe? E como a música antiga que eu cantava muito, né? Uma música que eu fiz, aí tinha uma parte lá que tinha um espontâneo que eu cantava, é amor subindo, amor descendo, amor subindo, amor descendo, é o meu coração subindo, é o seu coração descendo, é eu desfrutando da presença de Deus, porque eu já sei o que Deus fez por mim. Amém? Então, aquele que realmente creu em Jesus, ele já foi várias coisas que eu vou colocar aqui para você. Ó. Ele já foi salvo, regenerado, justificado, santificado, redimido, perdoado, aceito. Talvez você fale assim, ô pastor, mas eu não sei o que é justificado, eu não sei o que é redimido. Nessa série você vai saber. Que nós vamos te ensinar isso aqui, tá certo? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre regenerado, mas é muito importante você saber isso aqui, gente. Há muita gente buscando fazer coisas para ser salvo. Isso é uma mentalidade de uma herança muito corrupta, que foi nos ensinada no passado, mas que não é bíblica. Então tem gente falando assim, eu vou fazer o bem para ser salvo. Presta atenção. Nós não temos como comprar um lugar no céu. Deixa eu te explicar. Uma vez uma pessoa me contou uma história de que em um sábado ele estava em um certo lugar, é uma história verídica, eu conheço bem a pessoa que me contou, em um sábado ele estava em um certo lugar, e ele viu naquele lugar que ele estava passando na porta de um motel. E ele viu o pai dele entrando num motel com outra mulher. Ele viu o pai dele entrando no motel com outra mulher. E ele ficou mal, ele ficou triste, ele ficou muito abalado e tal. E o pior, no outro dia, era dia das mães. E aí, no outro dia, dia das mães, o pai chamou esse filho lá no carro, na garagem, e falou assim, vem cá e pega esse presente aqui para levar para sua mãe de dia das mães. E aí o filho levou aquele presente para o dia das mães. E aquele filho estava entalado, ele estava engasgado, ele estava tão triste. E eu te pergunto, aquele presente de dia das mães, por mais caro e mais bonito que ele fosse, ele apaga o que o pai fez ontem? Então, você sabia que muitas vezes nós ficamos querendo dar esse presente de dia das mães para Deus? A gente quer tentar fazer uma coisa boa para ser aceito, tentar fazer uma coisa boa para que Ele nos receba. Meu amado, não existe nada capaz de apagar pecado. Pecado só pode ser lavado pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então não é eu fazendo uma boa obra, não é eu ajudando um pobre, não é eu fazendo bem para o outro que eu vou ter perdão dos meus pecados, não. Então guarda essa frase que eu vou te falar agora, ó. Salvação não é um alvo a ser atingido, é um presente a ser recebido. Só Deus pode nos dar salvação, só Ele pode nos salvar.
Amém, querido? Então não é algo, não tem uma escadinha que você vai conseguir fazer para alcançar o céu. Nós não podemos tentar construir a Torre de Babel que alcança o céu sem Deus. Para a gente chegar lá, nós precisamos dele. Amém? Agora, para aqueles que já são salvos, eu vou ler com você um texto aqui, e eu quero que você preste atenção em alguns verbos que nós vamos falar no tempo passado, porque Paulo está escrevendo para aquele que já foi salvo, já creu em Jesus, já entregou completamente sua vida a Jesus e já foi salvo. Então vamos ler aqui Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Com quantas bênçãos? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então veja bem, pastor, ora aí para Deus me abençoar. Ô querido, você já foi abençoado, você que foi salvo, você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Entendeu? O irmão do filho pródigo, o irmão mais velho, falou com o pai assim: pai, eu sempre estou contigo, e o senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. O que o pai respondeu? Filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entendeu? Jesus orou ao pai e falou assim: todas as tuas coisas são minhas e as minhas são tuas. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus conquistou é nosso. Bora continuar lendo, versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Ele quis você. Ele te viu e te quis e te escolheu. Amém? Ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Vamos continuar. Para louvor da glória da sua graça, graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém, querido? Versículo 11 diz assim, ó: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Deixa esse texto aí para mim nas telas agora, por favor. Primeira coisa que eu quero te falar é sobre a predestinação. Tá, eu creio absolutamente na predestinação segundo a presciência e na eleição segundo a presciência. Deixa eu te explicar como que isso funciona. Eu acredito totalmente que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. O que é presciência? É saber antecipadamente, é saber antes que aconteça. Então deixa eu te dar um exemplo que é bem simples para você entender. Deus está fora do tempo, tá certo? Deus sabe o passado, Deus sabe o presente e Deus sabe o futuro. A Bíblia diz que Ele anuncia o fim desde o princípio. Entendeu? Então Ele não apenas fala, mas Ele anuncia o fim desde o princípio. Então nós não temos esse poder. Mas então vamos viajar um pouquinho aqui e imaginar que a gente tivesse uma máquina do tempo. Tá certo? E aí, nessa linha do tempo, você imagina que você é solteiro, solteira, e você fala assim, ó, eu quero visitar o futuro e ver como que seria o meu futuro se eu me casasse com essa pessoa aqui, número 1, tá certo? Aí você pega a máquina do tempo e vai lá no futuro se ver casado com a pessoa número 1. Aí você vê que você casado com a pessoa número 1 está sofrendo demais. E aquela pessoa te faz sofrer tanto, te machuca tanto, te magoa tanto, te entristece tanto e não tem jeito. E aí você vê lá no futuro, você e aquela pessoa brigando com você e tal, com a pessoa número 1.
Aí você entra na máquina do tempo, volta aqui para o presente. Puf. Aí você fala, agora eu vou visitar outra linha do tempo. Eu vou ver como que seria o meu casamento se eu casasse com a pessoa número 2. Aí você pega aquela linha do tempo e vai lá no futuro e se vê casado com a pessoa número 2. Aí você olha lá no futuro, você casado com a pessoa número 2, tão alegre, tão cheio de felicidade, e os dois se dando tão bem, e uma família maravilhosa, servindo a Jesus junto, sabe, tudo tão lindo. Aí você vê aquilo, aí entra na máquina do tempo e volta para o tempo presente. Agora você pode escolher, casar com o número 1 e com o número 2, com quem que você vai escolher? Obviamente você vai escolher o número 2, por quê? Porque agora você tem a presciência de como será. Você já sabe quem realmente vai abrir o coração para você, quem realmente vai amar você, quem realmente vai se dedicar a você, e você vai escolher essa pessoa. Tá certo? Entendeu? Exatamente. Deus já sabe o futuro. E Ele já sabe quem creu e quem não creu no Evangelho. Quem se arrependeu e não se arrependeu. Quem vai se dedicar a Ele ou não. E essa pessoa que Ele viu, que creu, que vai se dedicar, essa pessoa já é eleito segundo a presciência. Ou seja, você, quando volta para o tempo presente, se você está aqui com aquela pessoa número 2, por exemplo, aí você começa a conquistar a pessoa número 2 e a pessoa está difícil, não está te dando bola. Você vai desistir da número 2 e vai para a número 1? Não, por quê? Porque você sabe que com a número 1 não tem futuro. Então, mesmo que a número 2 seja mais difícil, você vai mandar carta, você vai colocar uns amigos, né, para encontrar junto, você vai falar com os amigos, vamos reunir, chama aquela pessoa lá para ir com a gente, lanchar e tal, tudo para você conquistar a pessoa número 2. Deus também é assim, Deus chama os amigos, aí os amigos falam, chama ele para comer junto, leva ele para jantar com você, chama ele lá para o Life, Deus está fazendo tudo para cercar você, porque Ele já sabe que você vai servir tão fielmente, vai amar de todo o coração. Por isso você é eleito segundo a presciência. Muito bem? Amém ou não? Muito bem. Agora, olha o que diz aqui, isso aqui é muito importante. Olha, esse versículo 13 que está na tela. Nele também vocês, depois que ouviram, fala comigo, ouviram. Ouviram o quê? A palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também, tendo nele, crido nele quem? Em Cristo, claro, mas através desse evangelho da salvação. Então, quando você crê nesse evangelho da salvação, você vai receber o selo do Espírito Santo da promessa. Você vai ser selado, o Espírito Santo vai vir selar você. Agora, qual que é a questão? Deixa eu te explicar. É que nós, pastores, nós temos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ele escreveu assim, no ensino mostra integridade. O que aquilo ali significa é assim, nós temos que ensinar integralmente, nós temos que ensinar tudo. Então, às vezes você vai vir em um culto e não vai estar sendo ensinado o evangelho da salvação. Às vezes vai estar sendo ensinado sobre família. Como o filho tratar o pai, como o pai tratar o filho, como o marido tratar a esposa tratar o marido, e assim por diante. Naquele culto não tem como a pessoa crer totalmente no evangelho da salvação. É por isso que a gente fica encorajando tanto cada pessoa que vem congregar conosco, faz classe nova criatura. Porque tudo isso que eu estou ensinando aqui tem na classe nova criatura. Faz classe nova criatura, é tão bom fazer classe nova criatura, né? Então, inclusive, a boa notícia é que hoje começou o Tadel, o treinamento avançado de líderes, e classe nova criatura, 50 minutos antes desse culto aqui. Então, se você chegar nesse culto aqui 50 minutos antes, você vai poder fazer lá no segundo andar, no outro auditório, classe nova criatura, entendeu? Você vai poder fazer curso de capacitação de líderes, tem um outro curso maravilhoso que chama Autoridade Espiritual, Submissão, você vai poder fazer esse curso lá. Você vai poder fazer Tadel aqui no auditório 2, bem aqui do lado. Tudo maravilhoso para você. É só chegar 50 minutos antes desse culto, tem tudo para você. Faz, vai ser uma bênção. Agora, quando você crê no evangelho da salvação, você vai receber o selo do Espírito. E o próximo versículo diz assim, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Essa palavra penhor é garantia.
que isso significa? Pastor, o que me garante que eu sou salvo? Tá, em primeiro lugar, a palavra de Deus, mas a palavra de Deus diz que você recebe uma garantia palpável, que você pode perceber que você recebeu. Essa garantia é o Espírito do Senhor. Quando o Espírito Santo realmente vem morar em você. Agora, eu discordo de muitas pessoas que às vezes falam assim: não, é possível que o Espírito venha morar em você e você não sabe. Eu discordo. Eu vou te falar por que eu discordo. Porque, por exemplo, Atos 19, o apóstolo Paulo, ele chega e fala assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aí, aqueles homens lá de Atos 19, de Éfeso, eles falam assim: não, nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Veja bem, como que aquelas pessoas saberiam que elas receberam o Espírito Santo, se não tem como saber? Então, se ele perguntou, é porque tem como saber. Se você olhar, quando o Filipe estava pregando, as pessoas se espalharam também pregando, mas Filipe também estava pregando, e as pessoas, o evangelho estava crescendo, as pessoas estavam recebendo o evangelho, mas lá dizia assim, ó, eles estavam crendo em Jesus, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então eles mandaram Pedro e João descer para impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. Entendeu? Então, não quero deixar você preocupado, não. Mas se eu pergunto para você assim: você recebeu o Espírito Santo? Você recebeu? Se você responder para mim assim, ó, pastor, eu não sei, então provavelmente você não recebeu. Porque se você recebeu, você sabe que recebeu. Porque não é qualquer um que você recebeu, é o Espírito de Deus. Entendeu? Então é muito importante, você quer realmente ser salvo, você tem que receber o selo do Espírito. Você tem que receber também o penhor que é o Espírito de Deus. Alguém aí, querido? Amém? Então nós temos que saber essas coisas. Você precisa realmente se converter de coração para receber o Espírito Santo. Aqueles pecados que existiam não vão mais fazer parte da nossa vida. Paulo está falando aos Coríntios uma lista de pecados, de pessoas cometendo muitos pecados, e quando chega no capítulo 6, versículo 11, depois de falar essa lista de pessoas que praticavam tantos pecados, ele fala assim, ó: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram, passado, tá vendo? Fala comigo, passado. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então aquela pessoa que já creu realmente no Senhor, no Evangelho da salvação, ela já foi lavada. Ela não precisa ficar: ô Senhor, me lava dos meus pecados. Já foi lavada, já foi lavada. Então, as pessoas, se você realmente creu no Senhor Jesus de todo o seu coração, sua vida pertence a Ele agora, você tem que parar com essa mania de ficar toda hora: me lava dos meus pecados, me lava dos meus pecados. Eu tenho uma história engraçada de um pastor em uma cidade que eu fui ajudar a plantar uma igreja no interior de Minas, muitos anos atrás, e lá tinha um pastor, o pastor Geraldo, e esse pastor perdeu a visão. Ele não enxergava nada, dos dois olhos, e ele era pastor, um pastor muito dedicado. E lá ele era pastor de uma igreja, essa igreja era pequena, e no início do culto ele falou assim: então nós vamos começar o culto, irmãos, algum irmão aí pode orar para a gente começar esse culto? A igreja é pequena, então uma irmã levantou e começou a orar, e quando ela começou a orar, ela começou: Senhor, nós consagramos ao Senhor esse culto, Senhor, mas antes de tudo, eu te peço perdão pela multidão dos meus pecados, e eu te peço que a sua presença se manifeste, abençoe esse culto tal. Muito bem, aí o culto começou, o louvor começou, aí as pessoas tiveram aquele tempo de louvor, aí o pastor Geraldo foi ministrar as ofertas. Quando ele foi ministrar as ofertas, terminou de ministrar as ofertas, ele falou assim: então agora algum irmão aí pode levantar a voz e orar para consagrar ao Senhor essas ofertas, e nós vamos para o momento da palavra. Aí ficou aquele silêncio, né? Aí eu acho que aquela irmã que tinha orado falou: ih, rapaz, ninguém vai orar, então eu vou. Aí ela foi e orou de novo.
Só que quando ela foi orar de novo, ela falou: Senhor, nós queremos consagrar as ofertas, mas antes de tudo, Senhor, eu te peço perdão pela multidão dos meus pecados, porque, Senhor... Aí o pastor Geraldo deu um gritão lá na igreja e falou: para! O pessoal ficou até um pouco assustado. Aí ele falou com a irmã assim: irmã, a senhora orou tem 20 minutos, depois que a senhora orou, nós só ficamos aqui louvando e adorando a Deus. Que multidão de pecado é essa que a senhora cometeu aqui dentro em 20 minutos na hora do louvor? Sabe o que é isso? É uma mente em condenação, porque não tem revelação da justificação. A pessoa não entendeu que ela já foi perdoada. Viu o texto que nós lemos agora, de 1 Coríntios 6,11? O que diz lá? Vocês já foram lavados, já foram santificados, já foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito nosso Deus. Tem que tomar posse disso e sair da condenação. Amém? Então agora, eu quero falar com você um pouquinho mais sobre essa palavra que é o tema de hoje, regenerados. Fala comigo, regenerados. E eu quero te explicar. Algumas pessoas dão um testemunho, e eu entendo quando as pessoas dão um testemunho assim. Eu não estou julgando, nem falando que é errado, mas ele não é exato. Qual é o testemunho? Quando a pessoa fala assim, ó: paz, eu fui para a igreja, conheci a palavra, entreguei minha vida a Jesus, e minha vida mudou, assim, eu estou totalmente diferente, a minha vida mudou. Eu entendo o que a pessoa quer dizer, é muito bonito, está certo, é muito bonito o que ela está falando, mas na verdade, o que aconteceu não é que a vida mudou, na verdade, é que ela foi feita uma nova pessoa, ela recebeu uma vida nova, é uma nova vida, ela nasceu de novo. É isso que aconteceu, não é que aquela vida velha mudou, é que aquela vida velha morreu. Ela foi sepultada com Cristo nas águas do batismo. Nós fomos crucificados com Cristo. Por isso que a Bíblia diz: se você perder a sua vida, você vai achar. Agora, se você achar a sua vida, você vai perder. Aquele que perder a sua vida, achará. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós somos crucificados com Cristo. Minha vida velha acabou. É uma nova vida. Agora, quando o apóstolo João estava escrevendo o Evangelho, ele falou que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ou seja, ele veio lá para aquele povo que já era dele, mas o povo de Israel não recebeu Jesus. Mas ele continua dizendo assim no versículo 12 de João 1. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos. Faça comigo assim, por favor, com a sua mão assim, ó. Fala assim, ó: serem feitos. Como se alguém estivesse fazendo alguma coisa, sabe? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É um poder de serem feitos filhos de Deus. Não é a pessoa que escolheu e falou assim: não, a partir de hoje eu creio em Jesus, então agora eu vou me esforçar para ser filho de Deus. Não, ninguém por sua própria força se torna filho de Deus. Quando ela crê no Evangelho, ela recebe a Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus e voltará, o Cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós cremos nele, nós damos a nossa vida a ele, nós recebemos um poder. Esse poder é um poder para nos fazer filhos de Deus. Agora o texto continua dizendo assim, ó: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Só Deus, só Deus, só Deus pode nos fazer nascer de novo. Só Deus pode nos dar essa nova vida. Não é eu tentando mudar de vida. Eu te falo, tem pessoas que têm 40 anos dentro da igreja e estão tentando mudar de vida. Não muda nunca, porque ninguém consegue fazer isso. Só Deus
pode te dar. Só Deus pode fazer você nascer de novo. Só Deus enxerga o momento que o seu coração creu de verdade na palavra. O momento que você está disposto a perder tudo por causa dele, a deixar tudo por causa dele, a largar tudo por causa dele. E quando ele viu isso, ele te dá uma nova vida. Você não nasce da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É isso. Você é regenerado, você é feito de novo, você recebe essa nova vida. Então Jesus falou com Nicodemos, João 3,3, a isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu posso ficar tentando mostrar, mas ela não pode ver. Eu tento mostrar para ela, eu falo: meu amigo, o reino de Deus é bom, vem para o reino de Deus. Ela não pode ver. Se ela não nascer de novo, ela não pode ver. Você está entendendo? Mais para frente, Jesus fala com Nicodemos de novo no versículo 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, fala comigo, nascer do Espírito. É nascer do Espírito, não é nascer da sua própria vontade, nem da sua própria decisão. É nascer do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você está entendendo? Você não vai poder entrar no reino de Deus. Ele podia ter falado assim, ó: quem não fizer coisas boas não pode entrar no reino de Deus. Quem não for uma pessoa bem legal não pode. Mas ele não disse isso. Ele disse: quem não nascer de novo pode fazer coisas boas, pode fazer doação para o pobre, pode ser uma pessoa que ajuda os necessitados e carentes. Se não nascer de novo, Jesus disse. Quem disse? Quem disse? Jesus disse. O autor da vida disse. Aquele que tem a chave da morte e do inferno disse: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Estava Nicodemos espantado e falou: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Se nós não nascemos ainda, nós precisamos nascer de novo. Você está entendendo ou não? O apóstolo Pedro escreveu assim, ó, 1 Pedro 1,3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou, ou seja, nos gerou de novo. Mais para frente no versículo 23 ele fala assim, ó: pois fostes regenerados, fala comigo, regenerados, ou seja, gerado de novo, uma nova vida. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, nós, queridos, se você não viveu essa experiência ainda, de ser regenerado, de nascer de novo, você precisa viver, porque é o início de tudo, é daí que tudo começa. É por isso que muita gente não entende, como é que pode essa pessoa, era água, agora é vinho, era preta, agora é branca, era verde, agora é azul, como é que pode essa pessoa mudou desse jeito? O que aconteceu com essa pessoa? Ela não mudou não, só a pessoa que você conhecia morreu, ela foi feita uma nova pessoa em Cristo Jesus. Entendeu? Entendeu ou não? 2 Coríntios capítulo 5, é um texto muito interessante, a partir do versículo 14, diz assim, ó: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Quem é esse um que morreu por todos? Jesus. Nós não precisamos mais viver a morte por causa dos nossos pecados, apesar do salário do pecado ser a morte, nós não precisamos mais viver a morte, porque Ele já passou pela morte para nos dar a sua vida. Então Ele morreu por todos, logo todos nós já morremos. Certo? Próximo versículo, vamos continuar lendo. Olha o que ele diz. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então olha o que está dizendo. Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Esse é o problema da igreja brasileira nos dias de hoje. Existe uma igreja centrada no eu. Você está entendendo?
as pessoas vão para a igreja para Deus abençoar a vida dela. Aí é o que eu falei aqui, né? Campanha da vitória, campanha da bênção, campanha de não sei o quê, a flor abençoada, o lenço abençoado, o óleo abençoado, o não sei o quê ungido, buscando aquilo que Deus já te deu. Nós não vamos a Deus para Deus cooperar com a nossa vida. Com todo amor e carinho eu falo, nós vamos a Deus para perder nossa vida. Difícil falar amém, né? Nós vamos a Deus para perder a nossa vida. E Jesus falou: quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, de mim e do Evangelho, achará a vida. Então, pastor, ora para Deus me abençoar. Ô, querido, morre. Aí você vai renascer em uma vida que já é abençoada. É por isso que ele continua então dizendo: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Ou seja, agora a gente não conhece ninguém por causa do que ele fez, por causa do passado dele, não. Nós conhecemos todo mundo por causa de como Deus as fez. Pastor, eu não sei se eu nasci de novo. Então você não nasceu. Como é que eu sei, pastor, se eu nasci de novo? O próximo versículo fala. Olha o que fala. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu te pergunto, as coisas antigas já passaram na sua vida? Os pecados passaram, as transgressões passaram, o ódio, o rancor, a mágoa, a falta de perdão, os ressentimentos, a vida mundana, os desejos mundanos passaram. Se não passaram, então provavelmente você ainda não foi feito nova criatura, mas pode ser. Então aí surge essa pergunta: por que as coisas antigas não passaram na vida de muitas pessoas que frequentam as igrejas? Porque existem tantas pessoas que frequentam as igrejas, mas elas estão do mesmo jeito que elas sempre estiveram. Como é que está? Tentando melhorar. Mas com as mesmas práticas, com os mesmos sentimentos ruins, com os mesmos pecados, e dão desculpa. Não, eu estou desse pecado, mas é por causa do outro, é por causa do meu filho, é por causa do meu pai, é por causa da minha esposa, é por causa do meu marido, é por causa disso. Meu amigo, não tenta justificar seu pecado, a única coisa que te justifica é Jesus. Mas por que tantas pessoas que estão dentro das igrejas, elas não estão vivendo essa vida nova? Elas estão dentro das igrejas, mas as coisas antigas não passaram. Eu vou te falar alguns motivos, mas um dos motivos é que essas pessoas não creram naquilo que nós lemos na Bíblia aí, na palavra da verdade, no evangelho da salvação. O evangelho da salvação e o evangelho do reino começam com uma verdade. Jesus começou a pregar essa verdade e os apóstolos seguiram pregando essa verdade. Jesus, ele começou a pregar. E a pregação dele qual era? Você lembra? Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Fala comigo, arrependei-vos. Fala de novo, arrependei-vos. A palavra de arrependimento, tanto no conceito hebraico do Antigo Testamento, quanto no conceito do grego do Novo Testamento, é assim: arrependimento, você está indo para lá, e você sabe que lá não é a vontade de Deus, lá é a direção do mundo para longe de Deus, em direção ao mundo. E aí você entende que aquilo é para longe de Deus e em direção ao mundo, e você não quer isso, você quer agradar a Deus. Então,
a sua mente vira para o lado contrário e o seu corpo vira para o lado contrário. E você deixa o mundo para trás e agora segue em direção à vontade de Deus. Isso é arrependimento. As coisas antigas ficaram para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então a palavra é essa: arrependei-vos. Jesus pregou essa mensagem, Jesus foi crucificado, Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui ainda andando na terra, cercado por mais de 500 irmãos. E durante esses 40 dias que ele ficou aqui ainda na terra, ele ficou ensinando ainda esses mais de 500 irmãos, comendo com eles. Depois desses 40 dias, ele subiu ao céu, na presença desses irmãos, eles viram Jesus subindo ao céu. E aí, depois de mais alguns dias, veio o Espírito Santo sobre aqueles que estavam orando no cenáculo, lá em Atos capítulo 2. Bom, quando o Espírito Santo veio sobre eles, então aquela multidão que estava na festa de Pentecostes em Jerusalém foi para o lugar onde eles estavam por causa do barulho que eles ouviram. Então eles começaram a ouvir aqueles homens falando em outras línguas, e eles começaram a fazer perguntas, e os apóstolos começaram a pregar. Depois que os apóstolos começaram a pregar, o coração deles ficava assim apertadinho, eles ficaram pensativos. Agora, o que nós vamos fazer depois de ouvir essa mensagem? Então eles perguntaram aos apóstolos: o que nós temos que fazer? E aí o apóstolo Pedro, que estava pregando, respondeu, Atos 2,38. O que o apóstolo Pedro respondeu? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. O que ele disse? Arrependei-vos. Que? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então muitos cristãos não se arrependeram. Um capítulo na frente, Atos 3,19, de novo eles estão pregando. E o que eles falam? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Para que eu vou querer ser cancelados os meus pecados se eu não quero largar os pecados? Entendeu? Então existem pessoas que elas querem ficar dando o presente de Dia das Mães para Deus. Não, Senhor, eu vou fazer uma coisa boa, eu vou para a igreja. O Senhor está me vendo na igreja, né, Senhor? Senhor, olha eu na igreja, viu, Senhor, como eu vim para a igreja hoje? Eu vim, Senhor, eu fiz tanto sacrifício, eu não estou assistindo aquele programa que está passando na televisão, que eu gosto tanto para estar na igreja hoje, Senhor. O Senhor está me vendo na igreja? Senhor, eu vim para a igreja por causa do Senhor, porque eu quero o Senhor. O Senhor está vendo, né, Senhor, que eu estou na igreja, né, Senhor? Dando presente de Dia das Mães para Deus. Como se Deus não soubesse o que eu estava fazendo ontem. Ele não só sabe o que eu estava fazendo ontem, como sabe o que eu farei amanhã. Então eu preciso, querido, se eu quero a nova vida, você não pode comprá-la, você não pode conquistá-la, você não pode obtê-la com seus esforços. Se você quer a vida de Deus, só Ele pode te dar, e Ele só vai te dar quando Ele enxergar no seu coração um arrependimento verdadeiro e genuíno. Senhor, minha vida pertence a Ti agora totalmente. Eu estou deixando para trás o mundo com todas as suas mazelas, todos os seus pecados, Senhor. Eu estou rendendo a minha vida aos Teus pés. Aí o Senhor vai falar: eu vou te dar um poder. Que poder, Senhor? O poder de ser feito filho de Deus. Aí, como filho, você é herdeiro. Herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Como filho, você não corre atrás da bênção. A bênção que corre atrás de você. É como o Senhor disse ao povo em Deuteronômio 28, todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Você está entendendo? Mas é necessário nascer de novo. Nós vamos parar por aqui hoje. Vamos continuar nessa série. Isso aqui foi o fundamento porque nós vamos falar durante todo esse mês de todos esses milagres da salvação. Hoje nós falamos algumas coisas. Nós já somos salvos, já somos perdoados, já somos justificados. Nós, quando cremos em Jesus, somos feitos de novo, somos regenerados. Então agora eu quero te convidar a ficar de pé.
E eu quero te dar um tempinho, curtinho, para você pensar. Você creu no Evangelho da salvação? Você creu no Evangelho da salvação? Quando você ouviu arrependei-vos, você se arrependeu? Você deixou de ir para lá, virou sua mente na direção de Deus e começou a andar na direção de Deus? Porque isso é arrependimento. As coisas velhas têm que passar. Nós temos que deixar para trás. Nós temos que soltar isso para pegar isso. A palavra de Deus para nós é essa: arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados.